Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para cada um de vocês. Um shalom. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos para mais um devocional aqui nesse Instagram. Que madrugada sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Shalom, shalom, Maiara. Shalom, Lê. Shalom, shalom para cada um de vocês. Shalom, Paula. Shalom, Alice. Shalom, Sueli. Shalom, Zaine. Shalom, shalom, shalom. Amém? Um dia abençoado, um dia sobrenatural. Shalom, Ellen, querida. Saudade de você. Shalom, Jéssica. Shalom para todos vocês. Amém? Sejam todos bem-vindos para mais uma madrugada sobrenatural, para mais uma madrugada cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Queridos, sejam todos bem-vindos. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Já quero declarar sobre a tua vida um ótimo domingo, tá? Nós estamos hoje 18 de janeiro e janeiro já está voando. Mas eu sinto que nós estamos construindo janeiro de uma forma muito diferente. Orando, declarando, decretando. Aleluia! Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje você pode abrir comigo em Oséias, tá? Oséias 9. Hoje o apóstolo de vocês não participou porque ele chegou muito tarde ontem. Ele chegou muito tarde ontem. Ele deve ter chegado, eu não sei, eu acho que ele chegou, não tenho noção, mas acredito que ele chegou mais de meia-noite. Eu já estava dormindo fazia muito tempo. Aí ele chegou e falou pra mim, o Gustavo vai orar no meu lugar. Ele ficou lá ontem instalando o telão na matriz, tá a coisa mais linda, gente. Tá lindo, 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 lindo. Deixa eu ver se eu tenho aqui o vídeo que ele me mandou pra mostrar pra vocês. Ó, estão instalando ontem, ó. Que lindo. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu voltar o vídeo aqui, peraí. Aqui dá pra ver melhor. Então eles estão instalando lá o telão enorme lá na frente. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Tô muito feliz com tudo aquilo que Deus tem feito. Amém? Então vai ficar muito lindo. Pode deixar aqui. Gente, antes da inauguração eu vou avisar vocês, tá? A gente queria que fosse janeiro. A gente ainda, né, tem esperança, mas a gente tá dependendo de algum... A gente tá dependendo de... Sabe como que a prefeitura demora, né? Voltar, né? Então a gente tá dependendo de alguns papéis que vem da prefeitura. Então estamos esperando a prefeitura voltar a trabalhar normal para nós conseguirmos, né? Principalmente, acho que o alvará, se eu não me engano. Então estejam orando aí, certo? Que vai ser um tempo sobrenatural. Vai ser algo poderoso. Aleluia. Gente, eu quase esqueci de orar pelos esposos hoje. Esqueci. Quando eu fui ver, vocês começaram a cobrar no chat que eu vi. Mas eu vou estar orando. Todo dia eu vou separar uns 5, uns 10 minutos pra gente orar. Talvez uns 10 minutos ali da pauta. Até o último dia de janeiro. Me comprometo com vocês. Até anotei aqui, ó. Maridos, esposos, eu coloquei até aqui já, ó. Pra ficar aqui na minha mesa, que aí eu não esqueço. Amém? Glória a Deus. Então vocês me perdoem. Realmente eu esqueci. Tá? Mas eu vou orar todos os dias. Vai ser uma das primeiras pautas que eu vou estar orando e apresentando. Então você continua com a sua folhinha, onde você escreveu o nome do seu cônjuge, você escreveu o nome ali da sua esposa, declarando essas coisas que nós vamos estar orando todos os dias. Amém? Gente, vamos orar para nós começarmos? Pra gente não enrolar muito? Fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome perfeito de Jesus, Pai, eu quero te glorificar nessa manhã e declarar que Tu és santo, Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Oh, Jesus, como nós te amamos. Senhor, obrigada por cada pessoa que está na madrugada conosco, que o Senhor continue fortalecendo essas pessoas. Senhor Deus, abençoe o nosso devocional, abençoe as nossas vidas.
Abençoe, Senhor Deus, esse tempo que seja oportuno e carregado, Pai, da manifestação de revelação, manifestação de glória. Enche-nos, Senhor Deus, com teu doce e amoroso Espírito. Enche-nos, Senhor Deus, com as águas, Pai, de vida no nosso espírito, Senhor. Pai, é isso que eu te peço, te agradeço. Pai, sela esse nosso devocional com o sangue de Jesus e enche ele, Senhor Deus, de conhecimento no dia de hoje. Em nome de Jesus, assim eu oro e declaro. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos lá. Abra comigo em Oséias 9, tá? Abra comigo em Oséias. Vocês aceitam o café? Hoje eu fiz o café. O apóstolo tá dormindo, aí eu fui fazer o café. Acordei e fui fazer o café. Oséias 9. Abram comigo, certo? Vamos estar lendo. Aleluia. Ó povo de Israel, não se alegre com as outras nações, pois vocês foram infiéis a seu Deus e se venderam como prostituta ao adorar outros deuses em toda eira de cereal. Agora suas colheitas não bastarão para alimentá-los, não haverá uvas para fazer vinho novo. Então, Israel está celebrando aqui como as outras nações, mas Deus está falando, ei, para com isso, para de celebrar como as outras nações, porque vocês são infiéis, tá? Vocês são infiéis espiritualmente, né? Então, isso que parece prosperidade não é, certo? Então, Deus aqui está trazendo que o negócio não vai ficar bom para eles, né? Pois vocês foram infiéis ao seu Deus e se venderam como prostituta ao adorar outros deuses. Vamos no 3 agora. Vocês não permanecerão na terra do Senhor. Em vez disso, voltarão para o Egito e na Síria comerão alimentos impuros. Ali não apresentarão ofertas de vinho ao Senhor. Seus sacrifícios não o agradarão. Serão impuros como alimento tocado por uma pessoa de luto. Todos que apresentarem esses sacrifícios se contaminarão. Eles próprios comerão o alimento, mas não poderão oferecê-lo ao Senhor. O que oferecerão nos feriados sagrados? Como celebrarão as festas do Senhor? Mas que, mesmo que escapem da destruição, nas mãos da Síria, o Egito os conquistará e Mefins os sepultará. A urtiga cobrirá os seus tesouros de prata e espinhos invadirão as ruínas de suas casas. Chegou o tempo do castigo de Israel, o dia do acerto de contas. Sim, Israel se dará conta disso. Por isso, o seu grande pecado e sua hostilidade, vocês dizem, os profetas enlouqueceram, e os homens inspirados não passam de tolos. O profeta é o vigia sobre Israel para o meu Deus. Mas por onde vai encontrar armadilhas? Até no templo de Deus enfrenta hostilidade. Meu povo faz coisas depravadas como em Gibeá, muito tempo atrás. Deus não esquecerá, certamente os castigará por seus pecados. Quando encontrei você, Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi seus antepassados, foi como ver os primeiros figos maduros. Mas eles me abandonaram por causa de Baal Peor e se entregaram à vergonhosa idolatria. Logo se tornarão tão repugnantes quanto o ídolo que adoravam. A glória de Israel fugirá como uma ave, pois não lhes nascerão filhos, não crescerão no ventre, nem sequer serão concebidos, ainda que alguns de seus filhos cheguem a crescer. Eu os tomarei de vocês. Será um dia terrível quando eu me afastar e os deixar sozinhos. Vi Israel se tornar bela como Tiro. Agora, porém, entregará os seus filhos para o massacre. Ó Senhor, o que devo pedir para o teu povo? Pedirei ventres que não deem a luz e seios que não deem leite. Toda a perversidade deles começou em Gigal. Ali comecei a odiá-los e eu expulsarei de minha terra por causa de suas maldades.
não os amarei mais, porque todos os seus líderes são rebeldes. O povo de Israel está ferido, e suas raízes secaram, e eles não darão mais frutos. E se derem à luz, eu matarei seus filhos queridos. Meu Deus rejeitará os israelitas, pois não lhe obedeceram. Andaram sem rumo, errantes entre as nações. Então a gente vê, né, aqui novamente, a ira do Senhor. Então, primeira parte aqui, a gente vê que nem toda colheita vem de Deus. Então, esse resultado que eles estão aqui se alegrando, Deus está deixando bem claro, isso aí não provém de mim, certo? Então, Deus anuncia, né, que Israel vai ser castigado, vai ser removido, certo? Então, Israel, por causa da sua infidelidade, por causa da sua prostituição espiritual. Então, a gente percebe que Israel é o povo que parecia que tinha se arrependido, mas daqui a pouco estava fazendo a mesma coisa. Era um povo que, né, não deixava o pecado, não renunciava às antigas práticas. Então o povo continua fazendo o quê? As perversidades que Deus odeia, né? Então a gente vê aqui que o povo oferece sacrifício, mas Deus fala, eu não vou receber esse sacrifício, eu não vou receber. Então não adianta a gente ter a aparência de ser alguém espiritual, a gente precisa de fato ser alguém genuíno na presença do Senhor. Então tem gente que tá só na aparência, parece ser uma pessoa de Deus, mas não vive com Deus. E parecer ser de Deus e viver com Deus são dois extremos. Porque, queridos, quando a gente de fato está em Deus, o próprio Espírito Santo ele vai mudar toda a nossa essência. Então a gente não precisa parecer espiritual, a gente se torna espiritual, a gente começa a ser espiritual, porque a gente começa a viver debaixo, né, da coordenada do Espírito Santo. A gente começa a viver debaixo daquilo que o Espírito Santo nos chama para ser. O Espírito Santo vai mudando o nosso estilo de vestir, o Espírito Santo vai mudando tudo. Então a gente vê que o povo de Israel era um povo farsante, era um povo, né, que estava o quê? Aqui celebrando algo que não vinha de Deus. E Deus está aqui, está irado, né? Deus está falando que não vai ceder, não vai facilitar, certo? Então, eu quero que vocês entendam que Deus, Ele chama, Ele tem misericórdia, certo? Mas tem pessoas que precisam vir através da dor. Talvez você ora pelo teu parente e você fala, gente, por que Deus não traz? Mas talvez essa pessoa só vai conseguir buscar Deus na dor. Ela só vai conseguir, né, viver em Deus quando alguma fatalidade acontecer, quando vir uma enfermidade, quando passar por um problema financeiro. Então, não deixe que as coisas piorem para você se dedicar mais a Deus. Eu sei que não é o caso de vocês, mas talvez de alguém que vê a live depois, certo? Então, eu quero que você fale, Deus, eu quero viver contigo e eu quero ser transformado pela unção do Espírito Santo que habita, né, em mim, que está comigo. Então, fala, Senhor, eu não quero só parecer ser alguma coisa, eu quero de fato ser. E por ser, eu quero que o Senhor, né, de glória em glória, venha me transformar. Eu quero que o Senhor, de tempo em tempo, venha me edificar, venha me transformar. Então, tem gente que se converte e quer parecer um religioso, alguém espiritual. E você não é espiritual porque você fala glória a Deus, porque você fala aleluia, porque você fala em nome de Jesus. A pessoa que ela é espiritual é porque ela começa a ter uma vida, um estilo de vida de santidade. E santidade, como eu sempre falo para vocês, é um estilo de vida que você busca Deus todos os dias, independente de como você está. E buscar Deus todos os dias é o que vai fazer você ser alguém espiritual, certo? Buscar Deus todos os dias é o que vai te dar força para resistir o pecado e o diabo fugir de você. Mas se você não se submeter a Deus, porque o versículo é submeta a Deus, ou seja, eu preciso obedecer, resistir o diabo, aguenta firme e ele vai fugir de você. Então não adianta eu só resistir, eu preciso obedecer. E para obedecer eu preciso estar na presença todos os dias, eu preciso ler minha Bíblia todo dia, eu preciso orar todo dia, né? Então você fala assim, Deus é a primícia da minha vida, mas você ora todo dia? Você lê a Bíblia todo dia? Se você não faz isso todo dia, ele não é a primícia da sua vida, ainda. Mas um dia ele pode ser. Mas se você fala, Deus, o Senhor é a minha primícia,
Esse meu horário contigo é inegociável. Essa minha hora aqui contigo é inegociável. Amém? Então eu preciso que você entenda. Deus só vai entender que você de fato o colocou como primícia o dia que você tem o tempo com Ele inegociável. Independente do que você vai fazer, de quem te chama, de onde você esteja. Mas aposto que tem dia que não dá para orar 40 minutos, mas dá para orar 5 minutos inegociável. Dá para ler, não dá para ler um capítulo, mas dá para ler o começo de um capítulo. Dá para escutar um louvor. Dá para você ter um tempo com Deus, ainda que seja 15 minutos, dá para fazer seu devocional. Então, que pessoa atribulada e ocupada é você, que não consegue dar 15 minutos para Deus? O dia que você começar a colocar Deus como primícia, Ele começará a colocar você também como primícia. Ele vai começar a responder as suas orações. Porque Deus, Ele vê muito isso. Porque o que rouba a sua atenção, de alguma forma, queridos, é uma prostituição espiritual. O que rouba a sua atenção, mais que o secreto com Deus, de alguma forma é algo que te rouba. É algo que tem a sua atenção muito mais que Deus. Amém? Então eu sempre gosto de trazer ali para os meus filhos espirituais os 5 minutos inegociáveis. Não dá para orar meia hora hoje, mas dá para orar 5 minutos. E quem não tem um estilo de vida de oração, começa. Senhor, eu vou dar todo dia 5 minutos. É o meu mínimo. O dia que eu conseguir ficar mais, eu vou ficar mais. Amém? E um bom devocional, não é o tema que eu vou falar hoje, mas um bom devocional, ele precisa de palavra, leitura da palavra, oração e pelo menos um louvor para você escutar. Mas o louvor não é para você cantar, é para você ser ministrado por esse louvor. Para você fechar os olhos, pode orar em línguas e deixa o louvor te ministrar. Isso já é um devocional, gente. Simples. Amém? É simples assim, exatamente. Olha o que a Bíblia escreveu. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então nós precisamos, ter esse nível de consciência. Uau, eu estou em Deus. Então eu estou em Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso me dedicar mais a Ele. Amém? Nós temos um dia de 24 horas. Será que você consegue dar 2 horas e 40 para Deus? Seria os seus 10%. Se você não consegue dar 2 horas e 40, vamos dividir isso? Metade, 2 horas e 40. Então, 1 hora e 20. Tá muito ainda? Então, de 1 hora e 20, vamos dar para Deus talvez 40 minutos? Vamos dar para Deus 40 minutos? 40 minutos tá muito? Então, vamos dar 20. 20 tá muito? Vamos dar 10. Mas a gente começa assim, de pouco em pouco. Aí vai chegar um dia que você vai ter prazer de buscar Deus. E você vai ver que não é um sacrifício estar com Ele, é um privilégio. Amém? Bom, eu tenho uma live, eu trouxe um tema de live aqui poderoso, confrontador. Na verdade, eu quero, isso aqui é o tema de um livro, certo? Muito interessante. Então eu quero falar hoje sobre inteligência, habilidades, dons, sua capacidade. Talvez você muitas vezes pensou assim, eu não sou inteligente. Tá? Eu não sou alguém capacitado para isso. Eu não sou como fulano. Realmente você não é como ninguém. Só que talvez as suas capacidades, as suas habilidades, a sua inteligência, ela está numa área que você ainda não conseguiu discernir que tem. Você já sabe talvez que você é bom em algo, mas você não tem noção que você nunca conseguiu trazer isso assim autoconsciente, ou seja, você nunca conseguiu refletir sobre isso e pensar sobre isso, tá bom? Então Deus não nos criou de forma aleatória. Então Deus, Ele fez pessoas boas e capacitadas em distintas áreas. Isso nós também vamos chamar de áreas de inteligência, certo? Então quando há autoconhecimento, quando a pessoa entende, quando a pessoa entende que ela não é boa nisso ou não é boa naquilo, ela precisa buscar aonde ela é boa para ela conseguir, certo? Desenvolver essas habilidades e poder servir, e poder usar essas habilidades para poder servir no seu chamado e isso aí contribui no seu propósito. Então eu quero ler alguns versículos para você. Hoje eu vou falar para você os 9 tipos de inteligência que existe, para você entender que em alguma você se destaca. Talvez você não tenha as mesmas que eu, mas você vai ter alguma que vai se destacar e você precisa desenvolver essa, certo? Então abram comigo, certo?
em Romanos 12, 4, que diz assim, Romanos capítulo 12, verso 4, que diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim também em Cristo somos muitos, mas formamos um só corpo, e cada membro pertence a todos os outros. Ou seja, Deus levantou distintas pessoas com diferentes habilidades para servir um só reino, um só corpo, certo? Então, a gente não pode querer ser como fulano, porque talvez Deus te deu habilidades, né, para diferentes áreas, certo? 1 Pedro 4,10. Abra comigo aqui agora, certo? Abra comigo aqui agora. 1 de Pedro 4,10, que diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, cada um exerce aquilo que tem de bom, cada um exerce aquilo que faz de melhor. Amém? Glória a Jesus. Então, é sobre isso que eu quero trazer para vocês. Ou seja, nós somos diferentes um do outro. Temos habilidades diferentes, temos capacidades diferentes. Amém? E aí a gente vai ver o exemplo de José. José, tá? Ele não sabia que ele era bom, mas ele tinha uma inteligência administrativa, certo? Ele tinha discernimento espiritual, ele tinha capacidade de interpretação. E aí, no processo da vida em que Deus permitiu que ele passasse, foi vendido pelos irmãos, foi lançado no poço, foi vendido à casa de Potifar. Na casa de Potifar foi caluniado, da casa de Potifar foi lançado na cárcere, na prisão. Da prisão foi estabelecido ali como governador do Egito. Então, José, tá? Ele achou favor diante do carcereiro, porque o carcereiro percebeu que José tinha uma inteligência de organização, de administração. Está lá em Gênesis 39, 21, diz assim: e o Senhor estava com José e lhe concedeu graça a favor diante do carcereiro, certo? Então, o carcereiro percebeu que aquele rapaz, ele era diferenciado, certo? Ele era diferenciado, ele era bom naquilo. E por ele ter essa inteligência administrativa, que ele já havia operado na casa de Potifar, mas lá ele foi caluniado. O que aconteceu? Por causa desse talento, por causa dessa inteligência que ele carregava, ele foi, né? Ele ali esteve na prisão, administrou ali a prisão, a cárcere, né? O carcereiro confiava nele, e foi ali que ele interpretou o sonho do copeiro, que lá, 2 anos depois, foi aonde conectou José para quê? Para estar interpretando o sonho de Faraó e logo ascendendo ao trono ali, né? Ao trono como governador do Egito. Depois do Faraó, era ele quem comandava. Depois de Faraó, era ele que fazia, certo? Então, por que eu estou trazendo isso aqui para você? Para que você entenda que nós somos diferentes um do outro. Por isso que é muito importante nós nos entendermos. Você se conhece? Você sabe quais são seus defeitos? Você sabe que circunstância te deixa oprimido? Que circunstância te deixa sem jeito? Você sabe quais são as situações que você se impõe, que você sabe que você é bom, que você se destaca? Quais são as circunstâncias que você sabe que você não é bom, que você não se destaca e que você tem muita dificuldade, certo? Então, exatamente por isso que nós devemos nos conhecer e nos entender. Porque muitas vezes a gente não estuda sobre autoconhecimento, não quer, muitas pessoas não querem saber quem são, certo? Não querem entender a si mesmas. Então, eu quero trazer essa chave para você. Nós precisamos de autoconhecimento. Nós precisamos saber no que nós somos bons, onde nós temos dificuldade, aonde nós precisamos desenvolver, aonde nós precisamos melhorar. Então, eu quero que você entenda que não existe ninguém burro, não existe ninguém ignorante, não existe. Existe uma pessoa, talvez, que, por não se conhecer, não sabe as habilidades que tem em determinadas áreas, que são tipos de inteligência. Então, eu vou falar aqui agora para você os 9 tipos de inteligência. E eu quero que você vá anotando qual é que você se identifica, tá? Então, a primeira inteligência que eu vou falar aqui, eu me identifico. Só que é uma inteligência que eu fui desenvolvendo. Eu achava que eu não era boa para ela, mas quando a gente olha para a infância
e vê que você desenvolvia isso na infância de uma certa forma, na verdade, talvez você recebeu bloqueios. Então, a primeira inteligência é a inteligência linguística, de palavras. Então, o que é essa inteligência? Essa inteligência é a pessoa que tem facilidade de falar, facilidade de escrever, facilidade de ensinar, facilidade de argumentar, facilidade de contar histórias e escolher as palavras certas. Essa pessoa pensa em frases, tá? Essa pessoa aprende muito bem por leitura, por conversa, ao escutar, certo? Então, quais são, né, os sinais claros no dia a dia? Essa pessoa consegue explicar coisas difíceis de uma forma muito fácil, certo? Então, eu me vejo muito dentro dessa inteligência linguística, certo? Essa pessoa gosta de ler, escrever, estudar, pregar, ensinar. Essa pessoa memoriza textos com facilidade. Essa pessoa tem um vocabulário forte, gosta de conversar sobre ideias, sobre outras coisas. Então, quem é esse tipo de pessoa que exerce essa inteligência? São pregadores, professores, escritores, jornalistas, advogado, comunicador, líder que orienta, aconselha com clareza, tá? Então, eu tenho isso, eu sou, né, falante desde pequena e eu desenvolvi isso, tá? Evangelizando, fazendo, então essa inteligência é inteligência linguística, certo? Agora vamos para o segundo tipo de inteligência aqui. O segundo tipo de inteligência que eu quero abordar para você hoje é inteligência lógico-matemática, que é lógica e padrões. Prestem atenção aqui para vocês entenderem. Inteligência lógico-matemática. O que é essa inteligência? Facilidade de analisar, de calcular, de organizar raciocínio, ver padrões, resolver problema, tomar decisões com base em fatos. Pensa em causa e efeito. Eu sou ótima nessa inteligência. É a pessoa que ela vai tomar uma decisão, ela vê a causa, o efeito. Se eu vim por essa estrada, isso aqui pode causar esse dano no coração dessa pessoa, isso pode causar um strike na vida dessa outra, isso aqui pode... Então, você sempre está querendo escolher a via que causa menos prejuízo, certo? Então, quais são os sinais claros, né, do dia a dia? É a pessoa que gosta de entender o porquê, como as coisas funcionam. É a pessoa, né, que é boa em planilhas, em números, estratégias, em processos. É a pessoa que vê erros e inconsistências muito rápido. É a pessoa que bate o olho, ela já vê que ali tem um erro. É a pessoa que bate o olho, ela já vê que ali tem alguma coisa fora do eixo, certo? Então, é uma pessoa lógico-matemática, é uma pessoa boa para tomar decisão, é uma pessoa boa para falar assim, bom, a gente vai ter que tomar essa decisão aqui, que ela vai ser a mais prudente para a família, mais prudente para o ministério. É a pessoa que pensa antes de agir e ela calcula muito. Geralmente o colérico, né, ele exerce muito essa inteligência, porque o colérico, diferente do sanguíneo, o sanguíneo ele fala sem pensar e depois ele tem que lidar com as consequências. O colérico, por mais que ele tenha vontade de falar, ele é calculista, ele calcula, ele tem um lógico matemático intrínseco dentro dele. Ele pensa, se eu falar isso aqui me prejudica, se eu fizer essa atitude, essa pessoa... Ele é lógico, exatamente como a pastora Letícia disse, ele pensa no macro e no micro, exatamente. Então, quem são as pessoas, tá, da inteligência lógico-matemática? Gestores, tá, empresários, gestor financeiro, empresários, analistas, engenheiros, administradores. José era muito bom nisso aqui. Engenheiro, um estrategista, pessoa que organiza casa, empresa, igreja ou com excelência. Então, a inteligência lógico-matemática é uma pessoa que tem facilidade de calcular, de organizar raciocínio, de ver padrões, de resolver problemas, tomar decisões com base em fatos. Então, essa pessoa, ela não toma decisão emocional pelas suas emoções. Ela toma decisões baseadas em fatos. Ela é justa, ela é lógica, certo? Então, essa é a segunda inteligência. Terceira inteligência. Inteligência espacial, que é a inteligência de visão e imagens. Então, anota aí. Inteligência espacial. O que é inteligência espacial? É a pessoa que tem facilidade de imaginar cena, pessoa que percebe o espaço, cores, as formas. É a pessoa que está aqui, ó,
ela está conectada à natureza, ela está olhando a forma daquilo ali, ela está olhando as cores, ela tem um senso estético de visualizar o antes e o depois. Então ela pensa muito através de imagens, ela tem, né, essa área visual muito criativa. Então o que é inteligência espacial? Facilidade de imaginar cenas, perceber o espaço, as cores, as formas, tem um senso estético de visualizar o antes e o depois. Então, quais são os sinais claros do dia a dia? Tem olho para beleza, para composição, para decoração, para design. Por exemplo, o Júnior Design que faz, né, o pastor Júnior Design que faz aqui as nossas artes, ele tem essa inteligência espacial. Ele consegue, você manda algo para ele, ele consegue visualizar aquilo ali, certo? Então, quem geralmente é dado à arte, a minha mãe, tem essa inteligência espacial. Eu herdei dela, mas não desenvolvi como ela, certo? Então, quem que é essa pessoa aqui, certo? É a que tem o olho para beleza, para composição, para decoração, entende mapas, caminhos com facilidade, vê como melhorar um ambiente de arte, vídeo. Essa pessoa, ela sempre vê, certo? Como melhorar qualquer cenário, qualquer circunstância, certo? Então, cria ideias visuais muito rápido. Ela é uma pessoa que vem a ideia muito rápido. Exemplo de pessoas. Quem são essas pessoas? O designer, o arquiteto, o fotógrafo, o editor. Então, a Anne, que mexe, né? Edita nossos vídeos. Então, fotografia, editor de vídeo, decorador, pessoa da mídia da igreja, pessoa que monta cenários, né? E pessoas que estão aí voltadas à identidade visual, que mexe, trabalha com essas coisas, esse tipo de coisas. Amém? Certo? Então isso aí, queridos, é sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Então isso aqui é um tipo de inteligência. E às vezes a gente fala assim, mas eu não sou inteligente. Mas você já tentou observar, certo? Você já tentou observar qual é a inteligência que você desenvolve? Qual é a inteligência que talvez está ali? Você é muito bom naquilo, mas você não se acha suficiente. Você não se acha bom naquilo, certo? Porque a sua inteligência é comparativa ao intelecto do seu amigo ou de alguém que anda com você. Então a gente viu até agora inteligência linguística, inteligência lógico-matemática, e nós estamos agora vendo a inteligência espacial. Agora vamos para a quarta inteligência, inteligência musical. E isso, queridos, eu sou péssima nessa inteligência. Eu admito. Mas quando eu era pequena, eu tocava teclado. Fiz até um recital de teclado. Então, se eu tivesse investido, eu poderia ter desenvolvido a inteligência musical. Mas não desenvolvi, certo? Sou péssima até para cantar refrão de música que eu não me apego. Então, o que é essa inteligência musical? Facilidade de aprender ritmo, facilidade de melodia, afinação, aprender música rápido e se expressar por sons. Pensa em música. Né? Quais são os sinais claros da pessoa que carrega essa inteligência? Identifica a desafinação e o ritmo fora do tempo. Aprende instrumentos ou canto com muita rapidez, pega muito rápido. Se conecta melhor com a música. Né? Memoriza conteúdo com melodias, certo? Então tem gente que vai memorizar algum assunto, ela pega ali uma melodia na cabeça para ela conseguir. Então essa aqui é a inteligência musical, certo? Quem são as pessoas que carregam essa inteligência? Os músicos, os cantores, os compositores, os regentes, os produtores musicais, intercessores, né, que fluem com cânticos, intercessores que fluem debaixo de adoração, equipe de louvor. Então, essa aqui é um tipo de inteligência, tá? Então, essa aqui eu não tenho. Eu toquei teclado quando era pequena, até participei de um recital, depois nunca mais, certo? Então, e eu quero dizer para você que muitas dessas inteligências é desenvolvidas, certo? Muitas dessas inteligências é desenvolvida. Agora, olha essa inteligência aqui. Eu falei aqui para você. 1, 2, 3, 4. A 5. Inteligência de número 5. Inteligência corporal, sinestésica, corpo em movimento, tá? Quem que é essas pessoas aqui? Eu sou péssima nessa inteligência. Por mais que eu sei fazer uns passinhos de dança lá na conferência, você vê eu dançando um pouquinho lá, mas eu dou uma treinadinha, né? Mas você vê que tem pessoas que ela tem uma inteligência motora, de coordenação de movimento muito boa.
são os atletas. É a dança. Então é a facilidade para aprender fazendo, ou seja, é a facilidade de aprender fazendo o quê? Movimentos. Então é uma pessoa que ela carrega a excelência em coordenar seus movimentos, ela tem um controle corporal de excelência, ela tem uma destreza, ela tem uma habilidade manual de expressão corporal muito boa, né? Então, às vezes você fala, meu Deus, como que esse atleta corre desse jeito? Como que essa pessoa faz, né? Principalmente a gente vê ginástica olímpica, você fala, meu Deus, o que é isso? Então, essa pessoa, ela desenvolveu. Eu não tenho essa, gente. Esquece, eu não tenho essa. Quem não tem essa? Agora, quem tem, fala aí, tá? Essa área é a tia Lu, exatamente, Bia. Essa área é a tia Lu. Essa área é a Thaís, certo? Que gosta da dança. Essa área são os atletas. Então, ó, os sinais claros no dia a dia. Quem são essas pessoas? Aprende mais na prática do que na teoria. Então, são pessoas que é mais o fazer, a ação, do que a teoria. Essa pessoa é aquela que tem habilidade com as mãos, concerto, artesanato e culinária. Agora, aqui, quem sabe cozinhar, fazer artesanato, culinária, já entra aqui. Então, você pode não ter a inteligência corporal sinestésica completa do corpo, mas você tem, às vezes, da mão, dos braços. Então, eu sou boa para cozinhar, sou boa para artesanato, sou boa para consertar, eu gosto de costurar. Eu estudei no colégio de freira, né? Eu estudei no colégio de irmãs. E nesse colégio eu aprendi tudo, porque esse colégio tinha uma matéria chamada economia doméstica. Desde entalhar na madeira, cozinhar, todo tipo de bordado que você pensar eu sei fazer, certo? Mas eu vejo que eu aprendi isso, só que essa habilidade artística já vem da minha mãe. Então, querendo ou não, a habilidade com as mãos também é uma habilidade corporal sinestésica. Você tem fineza no tato, tá? Então, às vezes você não tem ela por completo, mas tem ela um pouquinho ali, pelo menos das mãos. A pessoa tem boa coordenação, agilidade, tem precisão, expressa emoções e ideias pelo corpo. Então, essas pessoas que gesticulam muito, falam muito com o corpo, né? Tem muita linguagem corporal. De certa forma, tem ali um pouquinho, né, dessa expressão corporal. Então, quem são essas pessoas? Atletas, dançarinos, fisioterapeuta, artesão, cozinheiro, cirurgião. Quando eu estudava, eu estava estudando para minha residência, então eu queria duas coisas. Ou eu queria psiquiatria, ou eu queria cirurgia, né? Eu me formei em pequenas cirurgias, então eu sempre gostei muito de cirurgia, de abrir, de cortar, de costurar, sempre gostei muito. Então eu ia ou para esses dois caminhos, ou psiquiatria ou cirurgia geral, que era o que eu mais gostava, e futuramente talvez proctologia, né? Uma área intestinal aí, né? Ou oncologia, eram as áreas que eu queria. Então, de uma certa forma, é destreza de movimento, tá? Pessoas de teatro, pessoas que fazem teatro, então pessoas, né, que trabalham muito com a força do braço. Então, o que é a inteligência corporal sinestésica? É a inteligência de expressão com movimento, tá? Então, quando uma pessoa carrega essa inteligência aqui em alto nível, geralmente são pessoas que têm uma desenvoltura, né, no movimento de uma forma muito abrangente, certo? Agora, eu vou falar, então a gente tá aqui, deixa eu ver, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, sexta inteligência, e essa aqui é tremenda, tá? Isso aqui é um tipo de inteligência. Inteligência interpessoal. Inteligência para lidar e entender pessoas. Essa aqui eu tenho muito, tá? Então, o que é essa inteligência interpessoal? Facilidade para entender as pessoas. Facilidade para entender um clima emocional dentro de um ambiente. Facilidade de liderar, de negociar, de aconselhar, de criar conexão e motivar pessoas. Então, eu me vejo muito dentro dessa inteligência interpessoal. Habilidade, né, de criar conexão, de motivar. Habilidade de pensar em relacionamentos, pensar em conexões. Então, quem que é essa pessoa? É aquela pessoa que lê o ambiente, vê se tem uma tensão, vê se o fulano tá triste, vê se o fulano tá com raiva do outro, vê se alguém ter falado algo pesou o ambiente. Ele sente. E muitas pessoas não conseguem sentir nada. Fulano, você percebeu que depois que o fulano falou aquilo, o fulano se fechou? Aí o fulano, não percebi. Por quê? Ele não tem essa inteligência interpessoal.
ele não tem essa inteligência interpessoal. Então, prestem atenção. Saber ouvir, acolher e orientar. Então, geralmente, pessoas que lidam com cura de alma, pessoas que lidam com aconselhamento pastoral, têm que ter essa inteligência aqui interpessoal. Tem influência natural e habilidade de liderar equipes, pessoas que têm, né, facilidade de coordenar, de organizar equipes, lidar com pessoas. Consegue resolver conflitos com muita sabedoria. Inteligência interpessoal. Quem são as pessoas que carregam essa inteligência emocional de conseguir não só discernir o estado emocional de um ambiente, de uma pessoa, mas também conseguem influenciar nas emoções de uma pessoa, motivando, entregando uma palavra de ânimo? São pastores, líderes, principalmente líderes de célula, líderes de pequeno grupo, são conselheiros, gestores de equipe, né, principalmente de RH, vendedores, mentores, tá? Quem pastoreia e cuida de pessoas. Então, a gente vê que essa inteligência interpessoal, ela é extremamente importante para a gente saber lidar com pessoas. E para isso a gente tem que ter um olhar refinado, sensível ao quê? A entender, como que a gente percebe que alguém não está bem? Expressão corporal. Eu creio que de todo coração você pode discernir o coração de alguém, mas como que você percebe que alguém não gostou de algo? Porque você leu a expressão corporal. Só que nem todo mundo está atento a isso. Nem todo mundo consegue perceber. Mas quem consegue ler uma pessoa, ela vai ler através principalmente, tá, da expressão corporal. Certo? Você também pode ter um discernimento de espírito e sentir a alma daquela pessoa triste. Você pode sentir aquela pessoa desanimada, chateada. Tá? Então, essa inteligência interpessoal é extremamente importante, tá? Vamos agora para... Deixa eu ver se eu não pulei alguma aqui, tá? Inteligência linguística foi a primeira. Inteligência lógico-matemática a segunda. Inteligência espacial, terceira. Inteligência musical, quarta. Inteligência corporal sinestésica, quinta. Inteligência interpessoal, sexta. Inteligência intrapessoal. Tá certo. Inteligência intrapessoal. E o que é essa inteligência intrapessoal? É a pessoa que se conhece, autoconhecimento. Então, o fato de você conseguir se conhecer é um tipo de inteligência. Porque se você conseguir se conhecer, você vai evitar muita coisa, muita consequência. Você vai evitar muito erro. Amém? Inteligência intrapessoal, autoconhecimento. E o que é essa inteligência? Facilidade de entender a si mesmo, identificar suas emoções, identificar seus limites, identificar o que te dá gatilho, o que te leva às vezes a achar que não pode ou que não consegue, entender o que é suas motivações, tomar decisões com consciência, pensar por dentro, refletir sobre acontecimentos. Então isso é a inteligência do autoconhecimento, tá? Então, essa inteligência aqui é extremamente importante, extremamente importante. E todos nós podemos desenvolver isso aqui, como? Estudando sobre nós mesmos, entendendo as nossas limitações, nos curando de toda ferida de alma. Então, quais são os sinais claros da pessoa que carrega esse tipo de inteligência no dia a dia? Sabe nomear o que sente e o porquê que está sentindo aquilo. Hoje eu tô, por exemplo, a mulher, principalmente, ela precisa entender que ela tem 2 períodos que ela tá frágil emocionalmente no mês. Pré-ovulação e menstruação. Por que na pré-ovulação a mulher está sensível? Porque os hormônios são liberados no corpo. E essa descarga hormonal vai fazer ela estar mais sensível. Então, o que ela vive e experimenta num dia de pré-ovulação ou de menstruação terá um peso muito maior. Então, por exemplo, toda vez que eu estou tendo um sentimento ou estou com alguma coisa assim esquisita dentro da minha alma, eu falo, que dia que é hoje? A primeira coisa que eu faço é o calendário. Não, tô entendendo. Tô no meu período menstrual. Não tô aqui não, tô na pré-ovulação. Descartei qualquer hipótese. Já naquele momento eu falei, ei, você não cresce aí dentro de mim não, que eu tô entendendo que é hormonal, tô entendendo que meus hormônios estão à flor da pele. Ponto. Eu me entendo, eu tenho uma inteligência intrapessoal, então eu lido muito fácil com qualquer sentimento, porque eu sei que esse sentimento está exacerbado por causa da descarga hormonal que está acontecendo no meu corpo. E tá certo, tá? Então,
Essa pessoa sabe nomear o que está sentindo e sabe o porquê que está sentindo aquilo. Essa pessoa reconhece as suas fraquezas e busca amadurecer. Então essa pessoa está sempre se cobrando, fala, olha, eu ainda preciso melhorar nessa área, eu preciso ainda amadurecer nessa, eu preciso de que Deus me capacita nessa área. Você se conhece, você sabe se você é capaz ou não para coisas que você começou a fazer, você sabe suas limitações, você sabe se você tem força para continuar um projeto ou não, tem disciplina quando decide algo. Então, quem se conhece, quem tem essa inteligência de autoconhecimento, ela começa e termina as coisas. Tá? Então, é muito importante a gente se conhecer. Por quê? Se eu me conheço, eu sei que eu não vou abraçar uma coisa de longo prazo, porque isso aqui vai me cansar. Eu sei. Eu falo, ó, isso aqui eu não vou fazer. Eu vou fazer uma tarefa menor. Eu vou fazer um trem de 3 meses. Eu não vou me comprometer um ano, eu não vou dar conta. Então, você faz um trem de 3 meses, ou seja, você se conhece. Agora, o ruim da pessoa não se conhecer, ela entrar, às vezes, nos compromissos, que ela não consegue, ela se frustra. Eu começo as coisas, eu não termino. A pessoa que tem essa inteligência intrapessoal, ela tem o autoconhecimento, ela prefere coisas profundas a coisas superficiais. Ela prefere coisas profundas, coisas sólidas. Então, quem que são as pessoas que carregam essa inteligência? Mentores de vida, conselheiros, escritores, pessoas que são reflexivas, líderes maduros, pessoa que cresce rápido porque se examina e se corrige a rota. Eu quero trazer aqui, uma das inteligências que eu acho que eu mais carrego é intrapessoal, eu me conheço. Então, eu falo comigo mesma. Eu falo assim, olha, eu não sou tão boa nessa área, ou eu não fiz um trabalho tão bom, mas eu quero melhorar nessa área, eu vou corrigir a rota, tá? E o intrapessoal, ele desenvolve muito com fracasso. Então, eu já tive alguns fracassos lá atrás que me deram mais gosto de continuar, me deram mais resiliência, tá? Então, toda vez que a gente fracassa, a gente tem a oportunidade de corrigir a rota e aí voltar e desenvolver aquilo que você fracassou com muito mais excelência, certo? Olha, a pastora Letícia, de corrigir a rota, eu entendo. Ontem eu acho que eu falei seu testemunho, Lê. Falei seu testemunho ontem aqui. Foi sobrenatural. Então, quem são as pessoas? Mentores de vida, escritores, né? Pessoas que são de refletir. Olha, gente, de todas as inteligências, desenvolva essas duas aqui, principalmente você que é alguém que quer influenciar no reino. Inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal. Agora, não tem como eu ser uma influência interpessoal se antes eu não desenvolver o meu lado intrapessoal. Eu preciso me conhecer, eu preciso entender meus limites, eu preciso entender realmente o porquê que eu sinto isso, porquê que eu sinto aquilo, certo? Certo? Amém? Agora, essa inteligência aqui eu tenho também de sobra. Inteligência naturalista, que é a pessoa que é a criação de padrões da natureza, a pessoa que é conectada com a natureza, a pessoa que estuda a biologia, a natureza, né? Então, facilidade de pessoas que têm, que tipo de inteligência é essa? Pessoas que têm, né? O meu irmão, por exemplo, ele é caçador, ele é pescador, ele ama a fauna, a flora. Então, são pessoas que têm facilidade de observar a natureza, ambientes, plantas, animais, ciclos e padrões da natureza. Pensa em ecossistema, certo? Então, quais são os sinais claros do dia a dia? Ama jardinagem, ama animais, cuida, né? Tem um cuidado muito grande com a vida, percebe as mudanças do clima, do ambiente com muita facilidade, aprende com exemplos da natureza. Então, a pessoa olha para um padrão da natureza e aprende aquilo ali, certo? Essa pessoa ela tem sensibilidade ao cultivo e processos longos, né? Principalmente de plantas, certo? Então, geralmente, quem são essas pessoas? Os biólogos, veterinários. Se vocês não sabem, o apóstolo de vocês, tá? O apóstolo, ele é veterinário e ele é zootecnista. Ele tem 2 faculdades. Veterinário é o que lida, né? Aprende sobre os animais. E zootecnista é aquele que estuda sobre cultivos de plantações, por exemplo, sobre criação de peixe, criação de porco, criação... Então, ele tem 2 faculdades, certo? Que ele renunciou também para servir o Senhor Jesus. Então, olha só, aprende com exemplos da natureza, tem sensibilidade para o cultivo de processos. Então, quem são essas pessoas? Biólogos, agrônomos, jardineiros, cuidadores, né?
terapeutas que usam metáforas da natureza com o processo, pessoa que constrói, né, qualquer coisa dentro da natureza com paciência. Então, é inteligência naturalista, certo? Então, por exemplo, a minha mãe tem essa inteligência, né? Eu já critiquei muito a minha mãe. Falo, mãe, tudo a senhora é um chá, tudo a senhora é um trem natural. E chegou um tempo na minha vida que eu comecei a ser exatamente como a minha mãe. Querer saber das plantas, querer saber das coisas, querer saber sobre tudo. Eu queria saber de tudo, eu queria saber para que essa planta é boa, isso e aquilo, certo? Então, eu comecei, né, a investigar, a estudar os remédios naturais. Então, para quem não sabe, eu sou médica de formação. Então, chegou um tempo que eu comecei a falar, peraí, Deus deixou tudo na natureza, eu amo jardim, eu amo plantar, eu amo mexer com planta, eu tenho uma horta aqui atrás da minha casa, eu tenho frutas frutíferas no vaso que estão dando. Então, isso aí, queridos, é da inteligência naturalista. Tem uns que têm uma inteligência com muita habilidade, né? Então, pessoas que têm viveiros, pessoas que mexem com planta, que cultivam, né? Que estão diretamente a isso, aí eles já têm uma inteligência mais desenvolvida, amém? Agora, então, presta atenção. A gente falou aqui, né? Essa aqui é a 8ª inteligência. Agora eu vou falar para vocês da última inteligência, que é a inteligência existencial, tá? Essa inteligência existencial a gente também pode chamar de inteligência espiritual, porque quando você tem autoconhecimento sobre a sua existência, logo você pergunta sobre o que acontece depois daqui, certo? Então, essa inteligência é aquela que você vai querer saber sobre sentido, propósito, sobre eternidade. Então, todos nós que despertamos para Cristo, que estamos vivendo em busca, né, de estarmos todos os dias alinhados em Deus, nós temos essa inteligência existencial, tá? Que inteligência é essa? É a facilidade para pensar sobre o propósito, sobre o sentido da vida, sobre o destino, sobre valores, sobre perguntas profundas. Pensa no porquê, num porquê maior. Não, mas por que disso? Por que as coisas são assim? Por que Deus criou as coisas assim? Então, são pessoas questionadoras, pessoas que querem entender o propósito de vida, querem entender o porquê das coisas, certo? Então, quais são os sinais claros da pessoa que carrega esse tipo de inteligência? Perguntas profundas sobre a morte, sobre o futuro, sobre a missão, certo? Busca um significado, tá? Das coisas, não só o resultado. Tem gente que quer o resultado, mas não quer o significado. E pessoas que têm inteligência existencial, eles querem entender o que tem naquela ação, naquele acontecimento, certo? São pessoas que discutem valores, ética, direção, propósito. São pessoas que têm sede por algo maior, de entender a vida, de entender o porquê que estão aqui, o porquê que aconteceu aquilo com o fulano, certo? Então, quem que é esse tipo de pessoa que carrega essa inteligência existencial? Geralmente são líderes espirituais, filósofos, conselheiros, mentores, intercessores maduros, pregadores que despertam o propósito de outras pessoas, tá? Pessoas que puxam outros para um nível de mais alto. São pessoas que... O que eu estou fazendo exatamente agora com vocês, eu estou despertando vocês para desbravar as inteligências que vocês têm. Ninguém de vocês, né, padece de burrice. Vocês são inteligentes. Só que talvez a inteligência que você comparou a vida toda não é a inteligência que você carrega. Então, por exemplo, talvez a do seu amigo lá é lógico-matemática, mas a sua inteligência é voltada à área corporal, sinestésica. Então, nós devemos, né, desbravar e falar assim, peraí, certo? Eu sou boa nisso. Então, dessas nove inteligências, eu creio que pelo menos 2 ou 3 você tem, tá? Então, vamos recapitular aqui, todas as inteligências agora, tá? Inteligência linguística, pessoa que é bom para falar, bom para escrever. Inteligência lógico-matemática, pessoas que é boa para resolver padrões, conflitos, pensa antes de agir. Inteligência espacial, pessoas que vê a imagem do antes e do depois, consegue ter imagens claras na cabeça. Geralmente as pessoas que mexem com design, arquiteto, fotografia, arte, conseguem criar as coisas. Inteligência musical, pessoas que são boas para cantar, tocar, compor. Inteligência corporal sinestésica, pessoas que têm habilidades com o corpo e com as mãos também, como eu disse para vocês. Inteligência interpessoal, pessoas que têm a habilidade para lidar com as outras, entender as outras, principalmente no campo emocional, motivando, cuidando, aconselhando. Inteligência intrapessoal, pessoas que têm autoconhecimento sobre si,
conhecendo suas limitações, conhecendo suas barreiras, conhecendo, né, o que você tem de melhor. Inteligência naturalista, pessoas que têm facilidade de observar a natureza, de cultivar a natureza, de se conectar com a natureza. E inteligência existencial ou inteligência espiritual, que é o quê? São pessoas que têm facilidade de pensar no propósito, de pensar na vida, de questionar as coisas, tá? Então, geralmente, um mestre, alguém que é levantado num cargo eclesiástico para ensinar, são pessoas que têm essa inteligência existencial. O mestre, ele quer saber a fundo tudo. Ele quer saber o porquê, ele quer saber, né, o significado lógico das coisas, tá? Então, para tentar se comparar com todo mundo, você não é todo mundo. Lembra que a sua mãe falava para você, você não é todo mundo? Você talvez falava assim, mãe, deixa eu sair, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E o que você carrega, talvez o Joãozinho e a Maria não carrega. Mas o que você carrega, talvez, é muito precioso para o propósito a qual Deus te predestinou. O chamado é quando nós entendemos para o que nós viemos na Terra, né? Assim como Deus fala sobre, né, Jeremias, eu te chamei desde o ventre da sua mãe, te constituí profeta. Então, o chamado de Jeremias é profeta. Mas ele só cumpre o propósito quando ele começa a profetizar. E a profecia começa a, né, movimentar as estruturas. Então eu quero que você entenda que você não é todo mundo, mas você precisa desenvolver suas habilidades e investir na inteligência que você já tem facilidade, tá? Então, se você tem facilidade para empreender, cozinhar, se você tem facilidade para falar em público, se você tem facilidade para ensinar, desenvolve isso. E como que a gente desenvolve as coisas que a gente sabe que tem facilidade? Fazendo. Queridos, a maior estratégia para você crescer em qualquer coisa que você é bom, faz. E quanto mais você faz, você fica melhor naquilo. Você vai pegando destreza, tá? Então, nós podemos ter um chamado, vamos dizer, universal, que é levar as pessoas a Cristo. É o chamado top que Deus chama todos para viver isso. Mas como você vai exercer isso? Talvez vai ser distinto da outra pessoa. Talvez Deus vai querer que você, né, evangelize através de um veículo e o outro evangelize através de outro veículo, tá? E talvez o veículo que você use é livros escritos, enquanto o outro é por pregações ou por, enfim, por várias outras estratégias, certo? Então, eu não quero que você fique assim, eu não sou como apóstolo, eu não sou como fulano. Talvez o que você tem, certo? Aplicado dentro do seu propósito, a explosão é muito maior, certo? Ok? E quem tem todas essas inteligências, precisa pegar as 3 que são melhores. Então, pega as 3 que você é melhor, tá? Então, se você pudesse nomear as 3 que você é muito bom. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui pra você. Eu acho que eu sou muito boa na intrapessoal autoconhecimento. Eu me conheço muito. Eu não fico num conflito emocional mais de 24 horas. Eu resolvo aquilo em menos de 24 horas. Então, eu não fico num conflito emocional mais de 24 horas. Inteligência interpessoal, eu acredito que disparado é uma das, talvez, que eu sou melhor. Inteligência corporal sinestésica, eu tenho uma habilidadezinha ali, mas não é o meu top. Musical, esquece. Ok, eu já vou ler o de vocês. Eu tenho inteligência nesse negócio visual, de ver as coisas, né? Mas também não seria o top. Eu acredito que seria a minha inteligência linguística, interpessoal e intrapessoal. A minha. Linguística, interpessoal e intrapessoal. Deixa eu ver a de vocês aqui. Linguística, lógica, tal. Deixa eu ver aqui. Qual que é de vocês? Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Olha só, a Jéssica, interpessoal, intrapessoal e existencial. Uau! Muito bom. Cadê vocês, gente? Põe a de vocês. Cadê a de vocês? Eu tenho a interpessoal e a intrapessoal. Ótimo. Então você vê que a maioria das pessoas que cuidam de pessoas, linguística, Kaline, muito boa. Glória a Deus. Deixa eu ver. A Elzinha, visual. Muito bom, Elza. Ver as coisas de longe. Linguística interpessoal, intrapessoal. 7, 8 e 9.
A gente ainda está orando. Comunicação, linguística, visual. Uau! Ó, a pastora Letícia linguística, interpessoal, intrapessoal. Profetiza Bia, linguística. Saca lá a palavra, sabe? Linguística interpessoal, intrapessoal, linguística espacial, corporal. Uau, gente, vocês estão demais. Aleluia. Lógico-matemática. A lógico-matemática seria a minha quarta, certo? A lógico-matemática acho que seria a minha quarta. Então, agora vocês conseguem ver que vocês de fato são bons em algo, só que talvez a sua barra de inteligência é só para o quê? A intelectual, é a pessoa que sabe isso, que sabe aquilo. Gente, todos nós somos inteligentes, só que a gente precisa descobrir em qual área nós somos, certo? Nós precisamos descobrir em qual área que a gente consegue desenvolver bem. Toda área pode ser desenvolvida, só que como algo intrínseco, nós já nascemos ali, ó, desenvolvendo aquela área, desenvolvendo aquela outra. Amém? Certo? Ó, linguística visual e criativa. Uau! Naturalista. Quem gosta de mexer com planta? Quem gosta de fazer remédio natural? Quem gosta de plantar e colher? Quem gosta da natureza? Aleluia. Interpessoal, intrapessoal, interpessoal, naturalista e existencial. Aleluia. Glória a Deus. Então, ó, a Joyce falou, amo vender de todo o coração. Então, você tem, né, a habilidade o quê? Linguística, né? Então, quem consegue falar bem, consegue vender, consegue, certo? Glória a Jesus. Então, queridos, esse é o tema da nossa live de hoje, tá? Amo remédios naturais, eu faço. Aleluia. Deve ter uma farmácia de erva, de tudo aí dentro da sua casa. Eu criticava minha mãe, eu falava, mãe, fiquei pior que ela. Principalmente antes do reset, que um ano antes Deus começou a me ensinar coisas da natureza, coisas, né? Glória a Jesus. Então, gente, um beijo no seu coração, um dia abençoado. Reflitam sobre esses 9 tipos de inteligência, tá? Desenvolva, veja como você, né, pode crescer nisso. Não existe ninguém burro, existem pessoas que não conhecem a si mesmo. Então, eu acredito que qual seria a primeira inteligência a você desbravar? Autoconhecimento. Começa a desbravar autoconhecimento, começa a desbravar se conhecer, se entender o que te aborrece, entender o que te agrada. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu não gosto de barulho se eu estiver falando, se eu estiver fazendo a live, eu não gosto de, eu não gosto porque me desconcentra muito rápido, então eu gosto de um tempo onde eu consigo um fundo como esse, ok, mas se tiver piano no meio, eu já desconcentro. Então eu me conheço, eu sei que eu tenho uma inclinação para desatenção muito grande, então eu sei que o ambiente precisa estar me favorecendo estar concentrada, porque senão eu fico irritada, eu me desconcentro, amém? E é sobre isso, tá? Um beijo no seu coração, um dia abençoado, um domingão abençoado para você, em nome do Senhor Jesus.